Quando você está lendo um texto bíblico, você sabe para onde olhar? Quais informações você deve investigar? Eu sou Alexandra Trintin e esse é mais um Descomplicando. Você sabia que assim como existe a hermenêutica e exegese para interpretarmos a Bíblia como um todo, nós temos uma técnica que pode nos ajudar também a interpretar uma narrativa bíblica. É isso mesmo. Existe uma teoria chamada teoria narrativa e dela nós extraímos uma técnica que é uma espécie de lente. É um óculos que a gente coloca que nos orienta, que dirige o nosso olhar para saber o que perguntar para o texto. É muito interessante essa ferramenta porque além de ela nos dirigir, ela também nos auxilia a organizar as principais ideias que tal e tal pregação se propõe. Então, assim, de uma forma muito investigativa, muito interessante, eu quero te dar esses passos aqui para que você, quando ler uma história bíblica, você saiba o que perguntar para ela. Bom, toda narrativa, ela apresenta um enredo, que nada mais é do que a sucessão de acontecimentos, de episódios, de trechos de uma história. E para eu contar e para eu enxergar a história de uma forma mais eficiente, eu preciso compreender a linearidade dos fatos. Então, toda história tem um começo, tem um meio e tem um fim, basicamente. Mas eu tenho um vídeo mais completo sobre enredo no quadro Descomplicando, em que eu explico a ordem dos acontecimentos, tá? Então, assim, quando você estiver lendo um texto bíblico, você precisa ver a linearidade desses episódios, desses acontecimentos. Como começa a história, qual é a parte de conflito da história, quais os desencadeamentos que esse conflito gerou para o personagem, qual é o auge da história e então a recompensa dessa história, qual é a estabilidade dela. Quando você consegue enxergar de forma linear, você já respondeu a primeira questão, que é o enredo. Todo enredo, ele é contado por alguém, certo? E para isso a gente chama de narrador. Esse é um item muito interessante da gente observar quando está lendo um texto bíblico, porque a gente precisa se perguntar: quem está me contando essa história? É alguém que viveu aquilo? É alguém que não viveu, mas que testemunhou? Ou é alguém que tem uma profundidade tanto dos fatos quanto dos aspectos psicológicos e motivacionais daqueles personagens envolvidos? A grosso modo, existe um narrador em primeira pessoa, que é aquele que vive e que conta. Quer ver um exemplo? Cartas de Paulo. Quando Paulo está contando alguma história, contando alguma coisa da sua viagem, algo que ele disse ou falou, é narrador em primeira, porque ele viveu e está contando. Mas pode ser que eu tenha um narrador em terceira pessoa, que não é aquela pessoa que vive diretamente. Ela testemunhou, ela viu ou ela ouviu falar a respeito de algum acontecimento. Então a gente tem lá, por exemplo, os evangelhos, que é quando Marcos, Lucas, João e Mateus, eles relatam aquilo que viram ou que ouviram a respeito da vida de Jesus. Então a gente tem esse narrador. Também tem um narrador onisciente, que é quando ele apresenta uma profundidade maior. Ele não só relata os fatos, como também ele nos dá, por exemplo, uma noção da motivação daqueles envolvidos ali. Ele trabalha a questão psicológica e profunda dos acontecimentos, tá? Só para vocês entenderem de forma geral. Na Bíblia tem vários narradores oniscientes, em que é trazido a motivação interna dos personagens. Bom, assim como toda história é contada por alguém, ele tem um narrador, ele tem acontecimentos, a gente precisa saber que esses acontecimentos são contados em um tempo. Esse tempo seria o quê? Quando estão nos contando uma história,
quando a gente está lendo na Bíblia essa história, o narrador, ele pode relatar os fatos de forma psicológica ou de forma cronológica. O que seria de forma psicológica? É quando a narrativa ela começa trazendo as motivações do personagem, ou ela começa pelo auge dos acontecimentos, né? Porque é com base no psicológico, ou seja, nas memórias daquele personagem. É muito comum em filmes, por exemplo, a gente vê já o conflito maior da história. O filme ele começa por um evento muito marcante, forte do filme, e aí a narrativa volta no tempo e aí começa a contar os fatos lá desde o início. São raras passagens na Bíblia que tem isso, mas existe. Agora, o mais natural é a ordem de tempo cronológica, que é quando existe uma linearidade nos acontecimentos. Começa no começo, né, no início, vai para o meio e vai para o fim. Essa linearidade nós chamamos de tempo cronológico. A gente também tem o local, né? Toda a história acontece num lugar. E por que isso é importante no momento da gente montar uma pregação? Eu fazer essa pergunta para o texto: em que local isso aconteceu? Porque às vezes a informação geográfica ela é fundamental na montagem da minha pregação. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai citar, por exemplo, a história de Débora, em que ela tem aquela batalha lá e ela enfrenta o exército e tal. Por que o local é relevante, né, para eu observar na história? Porque quando Deus manda eles irem para o vale, esse local foi totalmente favorável para o exército de Israel. Por quê? O exército inimigo, as armas deles eram de ferro, e ferro era muito pesado. Então o que Deus fez? Encurralou os inimigos naquele lugar baixo e mandou uma chuva torrencial na hora da batalha, que fez com que literalmente o exército inimigo ficasse atolado no barro. Tá? E isso fez com que eles perdessem a mobilidade e Israel tivesse vitória sobre aquele exército inimigo. Então, dentro dessa história, dessa narrativa, falar sobre o local em que ela aconteceu é muito importante e relevante, porque ele foi decisivo na vitória para o povo de Deus. Então, assim, quando você estiver lendo uma narrativa, observe se o local ele é relevante ou não no momento da sua pregação. Então faça as perguntas: em que local aconteceu, como que era a estrada, como que era a região, como que era o clima. E tem vários livros e materiais à nossa disposição para isso, tá? Então assim, faça essa pesquisa, se o local for ou não relevante para sua contação de história. Existe uma outra pergunta muito importante na hora que a gente está investigando aquela narrativa, aquela história. Quer saber quando aquela história aconteceu, em que época, em que momento, em que cultura. Porque enquanto leitores, a gente não vive naquela época, a gente não sabe como as pessoas pensavam, qual que era a cultura, como que se portavam. Então, quando a gente está lendo um texto, uma passagem bíblica, narrativa principalmente, que é o tema desse vídeo, você deve se perguntar quando essa história aconteceu, em que época ela aconteceu, porque isso vai te dar várias ideias para criar e montar a sua pregação, porque ela vai influenciar diretamente na forma com que as pessoas na época pensavam, o que te ajuda a responder a próxima questão. A próxima questão a ser respondida é o personagem. Toda a história é vivida por alguém, correto? Né? Eu preciso de seres, né, que vivam aquela história. Então, para isso, nós chamamos de personagem. Para isso, vai ter um vídeo semana que vem explicando os tipos de personagem. Mas para entender, eu preciso de pessoas que vivam aquela história, né? Eu preciso de seres que deem vida a tudo aquilo que eu vou contar. Então, o personagem da nossa história, a personagem, a gente precisa entender que ela pode ser muito explorada. E diga-se de passagem que pregadores que costumam ser efetivos na pregação, eles conseguem extrair
informações do personagem. Informações do tipo física ou do tipo psicológica. O que isso pode ser relevante? Muito. Eu posso falar a respeito da aparência física? Bom, por exemplo, Davi e Golias, aparência física é importante? Claro que sim, né? Muito importante, porque existia uma disparidade física. Então, por exemplo, eu posso explorar a questão física do meu personagem, seja o Davi ou seja o Golias. Agora, eu posso falar de aspectos psicológicos do personagem, o que é muito utilizado. Por quê? No momento de uma aplicação da minha pregação, daquele texto da Bíblia para os dias atuais, eu vou fazer essa ponte entre o perfil psicológico do personagem da Bíblia com o perfil dos ouvintes que pode ter na igreja. Então, se eu vou falar, por exemplo, de Davi, eu vou falar que ele é destemido, que ele é valente, que ele foi corajoso, que ele não olhou para ele, que ele era focado. Então eu vou explorar o aspecto psicológico de Davi. Agora, se eu for falar de Débora, que nem foi o primeiro exemplo lá que a gente usou, eu vou dizer que ela era uma mulher submissa, ela era proativa, ela não esperava por ninguém, ela via necessidade e ela fazia. A Bíblia dá a entender que ela era uma boa esposa, que ela era uma boa mãe, ela era uma ótima profissional, porque foi uma juíza e, no entanto, ela não deixava de cuidar da casa. Então eu posso explorar muitas questões psicológicas dessa personagem da Bíblia, né, que pode interferir diretamente na montagem da minha pregação. Então, essas são algumas dicas para onde você deve olhar quando estiver lendo uma narrativa da Bíblia. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem, manda num direct, ou se você tiver interesse de receber maiores informações sobre esse assunto, nos manda o teu e-mail, que a gente vai estar mandando material para você, certo? E não esqueça, curta e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem!